Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Jubi. É o seguinte, hein, tem contratação do São Paulo descartada aí até segunda ordem, jogador que estava com um pé e meio, quase dois já no São Paulo, ele acaba de ser descartado, que não deve fechar mais com o São Paulo, e isso passa de notícia péssima, notícia horrorosa, para uma notícia possivelmente boa. E eu vou te contextualizar aqui que eu acho que a coisa ficou legal. Nasce uma estrela, lembra do filme Nasce uma Estrela? Nasce uma estrela, e aí nascem duas estrelas, e nascem três estrelas, e uma acabou de sair, só que tem uma outra aí que tá pedindo passagem, jogadoraço do São Paulo, que o tricolor paulista está tratando e lapidando como uma joia. O São Paulo pega uma contramão e tem já jornalista cravando que o São Paulo chegou na Ferroviária. Sim, você não ouviu meu Bayern, meu Barça, meu Real, meu City, você ouviu minha Ferroviária. Foi lá na Ferroviária e falou assim, ó, Ferroviária, vem cá, eu não quero um aqui não, eu quero dois, quer desmantelar a Ferroviária. Então assim, o que já está ruim em alguns ambientes do São Paulo pode piorar e a coisa fica pra esse lado mesmo. Então vem comigo que vai ser um vídeo muito completo, eu quero falar com você do Mike também, sabe o Mike da equipe de base, lateral direito, tem coisa nova acontecendo e surgindo agora aí. E aí, tá empolgado pra ouvir sobre o Mike? Então reserva um momentinho pra ouvir as palavras aqui do Juba, do São Paulo Futebol Clube. Vem comigo então. Meus amigos, é o seguinte, olha só. Quero falar com você uma coisa. Você já conhece a Bet Nacional? A Bet dos brasileiros? É isso mesmo, você deve ter ouvido por aí. É a Bet dos brasileiros. Olha só, veja esse QR Code que tem aqui na tela. Eu vou deixar aqui o link do Juba aqui pra você lá no primeiro comentário fixado. Quem gosta de fazer uma fezinha ali, de brincar numa Bet, que é muito top mesmo, eu sei que é muito legal, é muito bacana, você tem a Bet Nacional. Jubão, por que a Bet Nacional? Porque ali você tem, é óbvio, mas eu vou dizer de novo, tem toda a confiança possível, ela é legalizada, é cadastrada, ela é pra maior de 18 anos e você tem que jogar com muita responsabilidade, tá bom? É papo sério, mas já que você vai ali fazer a sua fezinha e mostrar os seus conhecimentos, por exemplo, de futebol, a Bet Nacional é top demais, porque você vai na Bet dos brasileiros e fica tudo em casa e é top. Tá no primeiro comentário fixado e eu tô deixando aqui o QR Code aqui na tela pra você. Se você mirar o telefone no QR Code, pum, bateu ali, você já se cadastre com o meu link e você tem algumas facilidades, vamos dizer assim. Bet Nacional, valeu, tamo junto, meus amigos. Olha só, o São Paulo descarta na figura, na pessoa do senhor Carlos Belmonte, ele meio que descarta a contratação do Thiago Mendes. Agora eu quero ouvir assim, ó, eu quero ouvir vocês, ou então, eu acho que é mais por, e nada contra o Thiago Mendes, bom jogador, mas não dá pra discutir que o cara tem 33 anos, né? Será que tem? Tem 33 anos. E o Thiago Mendes, ele vindo pro São Paulo, ele viria pra um time que já tem o Oscar e o Lucas. Até mesmo o próprio Arboleda, Luciano, já é um time, Alisson, já é um time com idade avançada, né? O time do São Paulo era um time muito jovem e ele acaba do nada pegando uma idade avançada. E o São Paulino e a própria cúpula diretiva do São Paulo, técnico, os caras têm que se ligar nisso aí. Você pode colocar o Alisson no campo? Claro, tem 30 e poucos anos, mas põe com o Pablo Maia, Marcos Antônio, fica ali. A experiência aliada à juventude e faz um caldo, dá um leite ali. Você coloca o Oscar, peraí, 34, 33, é mais velho. Aí você põe o Ferreirinha do lado dele, que parece a Tormenta, sabe a Tormenta pros adversários? O Ferreirinha pega a bola e sai que nem um maluco ali, ninguém pega. Então isso que fica muito legal. Você coloca o Lucas Moura, o André Silva já não é lento, né? Mas você coloca o Lucas Ferreira, os caras são dois loucos ali, que pega a bola, quer pra cima do marcador, é muito da hora de ver. Então você não pode ter um time envelhecido, você pode ter peças mais velhas que entram junto com jogadores mais jovens, de força bruta, como Pablo Maia, Lucas Ferreira, fica top. E aí o São Paulo, então, ele tem alguns percalços no caminho com o lance do Thiago Mendes. O Thiago Mendes, primeiro, o São Paulo acaba de fechar com o Marcos Antônio. O São Paulo acaba de contratar o Bobadilha, faz 1 ano, 2 anos aí, mas o Bobadilha, ele não deu as caras no São Paulo ainda. É um cara que pede passagem, é um cara que sempre está querendo ali jogar. Então, Bobadilha e Marcos Antônio. E isso aqui é pra reserva, hein? Marcos Antônio, um cara de 24 anos, veio da Lazio, um cara que vai custar 26 milhões pro São Paulo só no peito ali com a Lazio. Não é um jogador qualquer. É um jogador para ser valorizado e já que veio, que o São Paulo agora faça um plano de carreira para ele e que dê certo. Dito tudo isso sobre o Marcos Antônio, ele também é banco de Pablo Maia e Alisson. Então, se Marcos Antônio
Bobadilha, Luan, o 10 quilos mais magro, Negruti, equipe de base, joia rara. Estão todos aí meio que encostados, meio que, ó, vocês vão jogar, mas depois de Pablo Maia e Alisson, hoje o Pablo Maia é banco do Marcos Antônio, mas você entendeu o que eu quero dizer. O que quer dizer que o Thiago Mendes ele teria pouquíssimo espaço no São Paulo. Ele teria que chegar para conquistar um espaço. Ele tem bola para isso? Ele tem. É indiscutível que ele tem a bola pra isso. Mas, contudo, é verdade também que ele vai ganhar 1 milhãozinho por mês. E aí o Belmonte foi questionado. E aí, Carlito Belmonte, vai colocar aí o Thiago Mendes no São Paulo? Vai trazer? O contrato dele tá acabando? E o Belmonte, ele foi curto e grosso. Ele falou, gosto, a gente gosta dele aqui, mas nós não temos a grana, não tenho budget. Budget é aquele dinheiro dedicado a, né? Eu tenho um budget para fazer minhas compras do mês no mercado, é o budget. Você dedica aquele X reais ali para comprar suas comprinhas. Eu tenho um budget que é o dinheiro para comprar um carro no fim do ano, então você vai dedicando aquele dinheiro e usando para aquela finalidade. O budget é dinheiro para o departamento de futebol. E aí, com relação a salários, o Thiago Mendes iria ganhar mais ou menos 1 milhão por mês. E aí o Belmonte falou, eu não tenho budget pra pagar 1 milhão por mês pro Thiago Mendes. E claro que o São Paulo não vai ter mesmo, porque o São Paulo já optou por não trazer o Thiago Mendes, isso pra mim tá muito claro. O São Paulo pode negar o que ele quiser ali. Não, eu queria. Pra mim não queria. Quando você fecha com o Marcos Antônio, você não quer mais o Thiago Mendes. E isso não tá errado não, tá certo. Não quero o Thiago Mendes, é caro, é velho, eu quero o Marcos Antônio que é novo, é o futuro. Porra, beleza, cara, tá da hora. Mas aí Thiago Mendes, ele meio que é carta fora do baralho, hein? Thiago Mendes, ele é um cara meio que agora descartado do São Paulo oficialmente. Vamos vê-lo aí em Flamengo, Atlético Mineiro. Vai ter um time grande que vai contratar. Lógico que até Palmeiras, eu não descartaria a ida do Thiago Mendes pro Palmeiras, não. Gente, dito isso do Thiago Mendes e o Pablo Maia que volta, que eu já até falei, não quero me repetir aqui. Ontem o Alisson foi expulso, mas da Libertadores. Então no próximo jogo, que vai ser contra o Tajeres, fica de boa também. Alisson dá aquele descanso merecido. E quando chegar contra o time da oitava de final, que é a próxima fase da Libertadores nas oitavas, o Alisson já pode voltar. E o Pablo Maia, ele ganha essa posição do Marcos Antônio ou não? Ele virou banco mesmo. Eu acho que muito em breve o Pablo Maia volta pro time titular, mas o Zubeldia hoje, ele trata esse assunto meio que com simplicidade, né? Ele simplifica bem e ele mal é questionado também quanto a isso. Ninguém chegou pra ele e falou, Zubeldia, vem cá, patrão, chega aqui. Conta pra mim mais aqui, ó. Você vai levar o Alisson, o Pablo Maia e o Arboleda pra titularidade de novo ou não vai? Ninguém pergunta nada pro cara. O cara tá lá. Ele tá ali fazendo o trampo dele, falta resultados, no Brasileirão estamos brigando pra não cair, somos já o Z5, né? Z4 cai, nós somos o Z5, um acima do rebaixamento, e ninguém pergunta pra ele, Pablo Maia e Arboleda vão voltar? Ninguém pergunta, tá bom pra caramba sim, Tressoli tá jogando, vai ter que ser comprado depois, igual o Marcos Antônio, o Pablo Maia tá no banco de reserva, tudo lindo, pra depois pegar um Botafogo, um Flamengo, um Atlético Mineiro, ser eliminado, aí vão dizer, não, mas nós competimos, caramba, competir no time de São Paulo é obrigação. O que nós temos que fazer é fazer mais do que competir, né? Nós temos que ganhar alguma coisinha. Não temos não, Belmonte, Zubeldia. Vamos colocar os melhores em campo e Pablo Maia e Arboleda, eles estão longe de serem descartados. Tá muito difícil de entender Juan Tressoli e o Marcos Antônio, titulares desse time de São Paulo, apesar, né, com todo o respeito aí que eu tenho aos jogadores, eu tenho que admitir que eles estão jogando uma bola redonda. Marcos Antônio e Tressoli estão da hora, tô gostando muito de ver. Mas o São Paulo, pra mim, tá forçando a contratação dos dois, porque é inexplicável Pablo Maia e Arboleda não serem titulares desse São Paulo, e um São Paulo que convenhamos, né? O empate com gostinho de vitória ontem, você consegue falar isso aí? Você consegue interpretar um empate no Morumbi com o Libertad semi-amador, com o Roque Santa Cruz de 43 anos? Você consegue interpretar como um empatia com gostinho de vitória? Eu não consigo. Me desculpa, eu não consigo. Pra mim o São Paulo teve o Alisson pra ser expulso, pro Zubeldia ficar totalmente limpo na história, mas o São Paulo tá faltando jogar um pouquinho mais de bola. Tá aí o Brasileirão que não me deixa mentir. Tá aí o 2-1 de virada contra o Náutico na Copa do Brasil que não me deixa mentir. É ou não é? Meus amigos, olha só. O Mike da equipe de base, eu tenho aqui fonte Arial, Bebans New, fonte Times New Roman, que me garantem que o São Paulo não quer chamar o Igor Vinícius para renovar o contrato. E aí, você pode até comemorar aí, Igor Vinícius fora e tal. Eu
que sou o cara aqui que está falando pra você. Você tá aí sentadinho, bonitinho, só torcendo aqui, né, pra Igor Vinícius ficar, pra sair. Você faz seu trampo aí. Goste do Igor Vinícius ou não. Eu gosto. Sinceramente, eu gosto. Tá me incomodando essa história. Mas tudo bem, isso é opinião minha. Eu vou guardar pra mim minha mágoa, meu incômodo, vou levar pra mim, pra minha casa. Agora, o Igor Vinícius, ele não deve ser chamado pra renovar com o São Paulo. São Paulo considera fim da linha, não quero mais. Meu negócio é pôr Cédric Soares, joga pra caramba, né? Joga muito. Meu negócio é colocar o Ferrarese pra jogar de lateral. Tá bom então, São Paulo. Faz o seu aí. Agora, o Mike, ele ganha força de bastidores. O Mike, ele perde força quando o Zubeldia pega um cara de 16 anos que chama Ângelo e fala, ó, isso aqui eu gostei, hein? Aí o Mike faz uma postagem enigmática nas suas redes sociais, tipo assim, o trouxa aqui sou eu. Tipo assim, eu não lembro como que eram as palavras dele, mas ele coloca ele com a camisa do São Paulo de luto, ele tá preto e branco a camisa do São Paulo com ele, e ele falando assim, que ele tá engolindo sapo, tá sendo zoado, alguma coisa assim. Eu não me lembro quais eram as palavras, eu até acho que eu tenho post, mas pra levantar um post aqui gravando, eu não vou fazer também. Mas o Mike se sentiu incomodado e postou. E o Ângelo, que eu, com todo respeito, sei nem quem é, mas tem 16 anos. Não era pro Mike de 21 começar a jogar agora? Ora bolas, não era pro Mike já vir pra jogar no time do Cédric, que tá jogando um futebol quadradão, normalzão de tudo, hein? O Cédric Soares, um jogo de futebol normal, brilho nenhum. Dá pra comparar o Cédric com o Igor Vinícius? Dá. Dá pra comparar com o Cicinho e o Cinho? É constrangedor. Então um cara que veio da Europa, que rodou como ele rodou ali, Inter de Milão, Arsenal, era pra chegar, a seleção portuguesa, era pra chegar a jogar mais que o Igor Vinícius, né? E hoje joga menos que o Ferrarese, lateral. Então tá faltando. É dito isso aí que o Zubeldia deveria pegar o Mike. E eu tô sabendo que a diretoria do São Paulo tem um plano aí pra, bem devagarzinho, isso não sei se é verdade, mas tem um plano pra tentar colocar o Mike ali pro Zubeldia conseguir usar. Vamos esperar. Hoje o Mike é meio carta fora do baralho pro Zubeldia e isso é uma coisa desgastante. O cara acaba com todo mundo na copinha e não vem pro profissional, e aí o Zubeldia, usando zagueiro e lateral de 33 anos que você não sabe nem o que pode esperar dele, ainda tem o Ângelo do Sub-17 com 16 anos que toma a frente do Mike. É duro, né, Zubeldia? E é mais duro ainda quando você olha pra cara do Luca, o carequinha Luca, o novo Kaká, que pegou na ponta esquerda ontem, que o Zubeldia comete, ele coloca o Ferrarese no lugar do Ferreirinha. Ó, Deus tá vendo. Zubeldia, Deus tá vendo, cara. Ó, se a justiça dos homens não for feita, a de Deus vai ser. E eu tô vendo. Quando você tirou o Ferreirinha do campo ontem, você colocou o Ferrarese. Aí, lógico que vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Você tirou o Oscar, pôs o Pablo Maia. Tira o Ferreirinha, bota o Ferrarese. Dá errado, né? Cadê a ponta esquerda? Fica pra quem? E quem vai correr lá? O Espírito Santo? Não tem ninguém pra correr na ponta esquerda. Aí você corrige a cagada. Não é uma crítica ao Zubeldia, não. Eu tô tirando sarro mesmo aqui. Corrige a cagada colocando ali o Luca pra jogar. O Luca entra e ele faz assim, ó. Vai lá, Zubeldia, pode vir me abraçar aqui agora. Pegou, costurou, caiu pra dentro de 2 marcadores, entrou como se fosse um espírito ali do Ghost, lembra do Ghost, que o cara passava dentro de tudo? Ele passa no meio dos 2 caras ali e faz o gol dele e sai, é o Luca, é o abençoado, é maravilhoso, é lindo de ver. E o que tem com isso? O Zubeldia, ele não coloca o Mike, ele não queria pôr o Luca, ele não queria pôr o Lucas Ferreira, Matheus Alves, Rian. Ele colocando, o Matheus Alves melhorou o São Paulo. O Lucas Ferreira nem se fala o quanto melhorou o São Paulo. E agora o Lucas, seguindo o mesmo caminho, ele vai lá e faz o gol da vitória, do empate, com gostinho de vitória pra alguns aí, né? Alguns aí, eu não. Pra mim, empate com o Libertad em casa é um constrangimento em qualquer circunstância, com 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais pro Libertad. Pra mim tem que ganhar desse timeco aí. Agora, tudo bem. Deu certo. E foi pelo Luca. Então o Zubeldia precisa sim colocar mais da equipe de base. E é no afã de interpretar bem essa história que nós vamos até lá. Ferroviária do Brasil. Ferroviária. Vamos até a Ferroviária então? Meus amigos, você acha que nada pode piorar? Postagem aqui do senhor Valentim Furlan. Da Taverne aqui, né? Colocando aqui os créditos devidos para a matéria do camarada Valentim Furlan. Você consegue ver o post aí? Olha que postagem. Esse Valentim Furlan aqui é um cara que tá num grupo comigo, é um cara bem bacana. Não conheço pessoalmente, mas o trampo dele eu levo a sério.
O Valentim Furlan, ele fala assim, ó, que é exclusivo, EXCL. Na linguagem aí jornalística, o EXCL é um exclusivo, ou seja, quem tem informação é ele, tá bom? É exclusivo. São Paulo faz consulta recente por 2 jogadores da Ferroviária. E aí eu já vou falar quais são os jogadores. Eu vou molhar as minhas palavras antes pra fazer um suspense aqui, enquanto você rufa os tambores, esperando que eu fale Mbappé e Vini Júnior. Pera aí. Pronto. Você tá esperando que eu fale Mbappé e Vini Júnior, não tá? É o Carlão, o atacante Carlão, centroavante, e o zagueiro Gustavo Medina. Sobre o Carlão, uma possibilidade avaliada seria o empréstimo. Medina, enquanto isso, também poderia ser negociado em caso de compra. Então o São Paulo tá olhando para a Ferroviária. Chegando lá na Ferroviária e falando, tá vendo o centroavante aí, o zagueiro? Eu tô querendo. Só que o São Paulo tá comprando o Juan Tressoldi. O centroavante, o São Paulo acabou de lançar o Rian Francisco, que não tem tido chance com o Zubeldia. Então, peraí, deixa eu entender. Caleri machucou, beleza, demorou. Luciano não quer centroavante, sempre falou que não gostaria de centroavante. E o Caleri, como ele machucou, o André Silva, ele toma conta da posição. E o André Silva responde bem em campo. O André Silva rouba a cena, ele detona, ele tá jogando pra caramba em alguns jogos, né? Ele joga bem em alguns jogos. Então, quem que é o reserva dele? É o Rian Francisco? Seria. Se o Zubeldia usasse. Vai pegar o Grêmio agora no Brasileirão no sábado. É o Rian Francisco? Não sei. Depende do Zubeldia explicar alguma coisa pra gente aí. O Rian tá escanteado. Beleza, não quer usar o Rian. Moleque não joga bola. Vai usar o Luciano de centroavante. Vai usar o André Silva todos os jogos. Que se dane o André Silva. Que se dane o Alisson. Pode quebrar, vou usar todo jogo. Tudo bem. Mas aí se olhar pro Carlão da Ferroviária, você nem quem é, hein? Mas não deve ser o próximo Luiz Fabiano, né? Que nós vamos buscar na Ponte Preta um dia. Não deve ser o próximo Raí, que nós vamos buscar no Rio Branco, de Rio Branco lá. Sabe? É difícil, cara, você olhar pro Carlão da Ferroviária e falar, ó, que legal, meu. É melhor do que o Rian Francisco. Então essas mancadas do Zubeldia, elas vão incomodando profundamente. Caramba, coloca logo esse moleque pra jogar. Eu ia falar uma coisa que eu ia falar assim, ô Anta, mas não vou falar. Eu gosto do Zubeldia, eu gosto de verdade. Eu acho ele um cara gente boa, eu gosto dele. Então não vou chamar de Anta, não. Mas é meio Anta o cara que coloca o Lucas Ferreira na marra e o Lucas melhora a vida dele e ele ainda insiste em não usar alguns da base. Aí ele coloca o Matheus Alves, o cara livra a cara dele e ele continua insistindo em não usar alguns da base. Aí ele coloca o Luca, o cara faz o gol e ele insiste em não usar o Rian. E com o Rian é patifaria, hein, meu? Porque o Rian sempre que entrou, ele demonstrou que ele pode ser titular, se pá, desse time aí. Né? Se pá, pode pá, tá ligado? Pode pá. Se pode pá aí, ele pode ser até, feio esse linguajar, né? Ele pode ser até o titular desse time de São Paulo. Porque o André Silva, ele dá um caldo ali, ele joga legalzinho, nota 6, 7. Quando tá no auge é 7. De vez em quando nota 5. O Rian nós não sabemos, ele pode ser nota 9, nota 10, por que não? Na base, o Rian não nota 10. E agora você olha pro Rian e vamos normalizar que o Zubeldia não vai usar o cara e que o meu São Paulo Futebol Clube tá indo pra Ferroviária buscar o zagueiro e centroavante. Aí tá tirando já, né? Ô Belmonte, o teu budget que você não tem aí pra contratar o Thiago Mendes, era bom que você não tivesse pra fazer mais nada. O dinheiro na tua mão, meu amigo, é complicado. Não vou nem falar do Orejuela que você comprou aí, não vou nem falar desse galopo que você comprou aí, não vou nem ficar repetindo caras que você compra como Nicão pra entregar pros outros emprestado de graça. Agora, caramba, não vai jogar o Rian mesmo? Vamos ver o Rian se esvair pelo meio dos nossos dedos, da nossa vida, pra jogar o Carlão da Ferroviária? Calma aí também, né? Vamos dar ao Ferroviário que é de Ferroviária e dar ao São Paulo que é de São Paulo ou não vamos? Claro que vamos, não é o Carlão, não é o Rian Francisco. Vai, galera, vamos fazer um coro aí, todo mundo junto, em uníssono, todos gritando um grito só. Rian, Rian, alguma coisa nós temos que fazer por aqui. E o vídeo de hoje foi esse, e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, vai chegar no likeão? Vai, vai, tô esperando então. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!